Olá, povo de Deus, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, depois de algum tempo, né? Ausente aí aproximadamente quase 3 anos. Bem dizer 3 anos. 2 anos e 8 meses. E voltando aí com a série, né? Exposições da Palavra de Deus. Quem nos conhece, nos acompanha, sabe que a gente tem aí, gosta de responder as perguntas que nos fazem. E gosto também de comentar sobre as lições da revista Escola Dominical como uma maneira de ajudar, um subsídio, né? Para que o professor possa instruir melhor os seus alunos, né? Eu sou um apaixonado pelo ensino e pela Escola Dominical. Antes de começar esse vídeo e responder a pergunta que me fizeram, a pergunta de hoje, né? Vocês nunca mandam perguntas fáceis mesmo, né? Não tem jeito. Se a gente não estudar, não for ler, a gente não consegue responder. Porque nem todo assunto a gente domina, né? Tem coisas que tem que procurar os mais mestres, né? Os nossos professores, porque senão a gente não consegue. Mas respondendo aí e justificando só a nossa ausência aí, nós passamos aí um período aí de geladeira e aprove Deus e abençoou Deus aí da gente poder estar retornando a obra de Deus, né? Eu gostaria de dizer, a obra de Deus. E agradecer aos amigos, né? Pelo Brasil todo afora aí, aos amigos da convenção que sempre nos ligaram, ao meu pastor presidente que deu todo o apoio e nunca desistiu, né? Minha esposa, que é uma das maiores patrocinadoras da minha chamada de acreditar que Deus um dia podia fazer alguma coisa. Essa daí é fora de série, uma Márcia é fora de série. E agradecer, né? Muitos ficam felizes, né? Com a gente retornando essa questão do ensino, outros vão ficar bem aborrecidos, né? Mas isso é uma coisa super normal desde o tempo de Jesus, né? Isso desde o tempo de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Davi. Isso é uma coisa normal. Mas é só para justificar e agradecer aí que os que oraram, os que não desistiram, os que estavam sempre me ligando, os que estavam sempre na minha casa, fazendo campanha comigo, me ajudando. Foi um período de doença também, né? E muitos desacreditaram. Aí a gente acaba descobrindo quem é crente e quem não é. Então fica aí, não como desabafo, mas como um agradecimento, né? Aos nossos companheiros, crentes, amigos, missionários, obreiros, membros, intercessores, pastores, grandes pastores, né? Na nossa magna convenção. E fora de série, tá, irmãos? Muito obrigado aí, Deus abençoe vocês. A gente espera poder servir a Deus e servir a cada igreja que não desistiu nunca. Deus abençoe, tá? Irmão, vamos lá então. Pergunta de hoje. Pergunta de hoje foi a seguinte: é pecado crente ser cremado ou não é pecado? Olha só, irmãos, que situação. A palavra cremação, ela significa ser incinerado. Ela vem do latim, né? Crematium. E esse sistema de cremação, ele é um sistema que não tem base bíblica. Eu não posso falar para você aqui agora que é pecado ou não é pecado, né? Agora eu posso afirmar para você alguns critérios que você vai tirar a sua dúvida. Como eu tenho a minha opinião, você também vai ter a tua. Se você vai querer ser cremado ou não. Ou se o Estado também vai deixar você ser cremado. Porque não é todo caso que você pode ser cremado, não. Tá? Eu não sei se alguém tem alguma dúvida do que é a cremação, mas é a incineração do próprio corpo. Você vira pó, né? Para você não precisar ser enterrado, você é carbonizado, né? E incinerado, ele vira pó, literalmente. E não é todo caso que o Estado deixa. Hoje no Brasil, a lei, existem casos que
suponhamos que eu morra, Wagner morreu. A primeira coisa que na justiça, né, juridicamente, dizendo a palavra correta, juridicamente, a primeira coisa que vai ser pedido vai ser a autorização de que eu autorizei a ser cremado. Essa vai ser a primeira coisa. Depois vai pedir os documentos meus e a certidão de casamento, né? A minha certidão de casamento. Aí sim, vai ter autorização para o crematório, né? Para a execução do crematório. É a primeira coisa. Só que existem alguns casos que a justiça não permite. Por quê? Quando há crimes hediondos, crimes de violência contra o corpo, porque a gente pensa que a gente é dono do nosso corpo, mas nós não somos, né? Diante da lei, eu não posso subir no alto de um prédio e me jogar, né? Eu cometo um crime contra o Estado. Entendeu? Eu não sou dono do meu corpo, eu não posso fazer o que eu quero. Não funciona desse jeito. E num caso, por exemplo, que eu morra, e que eu morra por um crime hediondo, a justiça não permite que eu seja cremado. Eu tenho que ser enterrado. Por quê? Porque enquanto o processo não acaba, o processo criminal, e eu não sou advogado, não sou a melhor pessoa para falar disso, mas com base no que a gente tem estudado e tem lido, a gente sabe que é assim que funciona. Eu eu não posso ser cremado, eu tenho que ser enterrado. Porque enquanto o processo não acaba, enquanto esse processo não transita em julgado, eu posso ser exumado a qualquer hora para uma coleta, para ver se foi eu realmente, para uma extração de dente, uma arcada dentária, para ver se realmente era eu, aquela vítima, ou aquela pessoa, aquele réu, né? Independente da situação. Então, nem todo caso a gente consegue ser cremado, não, no Brasil. Em todo caso. Esse negócio de cremação começou nos Estados Unidos, nos anos 60. Esse negócio de cremação hoje lá é 60% dos crentes sendo cremado. Entendeu? No Brasil tá chegando agora. No Brasil virou uma marolinha, né? Tá chegando agora e tá virando essa discussão aí. Entendeu? Em grandes igrejas, porque tem pastores, presidentes que entendem e tem outros que não entendem. Entendeu? Isso, é por isso que eu estou te falando. Isso são coisas que eu não posso afirmar que é pecado ou que não é. Porque não vou achar na Bíblia, porque não tem. Mas eu vou apresentar alguns argumentos aqui para você, aonde você vai tirar a sua conclusão. E você vai saber. E no final eu vou dar a minha opinião também. Entendeu? Embora quem explica, isso é uma regra, quem explica não dá opinião, mas como o assunto está começando a ficar tão quente, eu quero expor a minha opinião também acerca da cremação. E hoje 60%, como eu disse, de antemão, 60% hoje nos anos 60 e 65% nos Estados Unidos hoje os crentes são cremados. Por que lá eles são cremados e no Brasil hoje está se optando pela cremação? É tudo por uma questão de política financeira. Por quê? Se eu sou cremado é mais barato do que eu manter um jazido. É mais barato do que todo ano eu ter que ir lá reformar um jazido. É mais barato do que eu comprar uma urna. Eu não sei na sua cidade aí quanto que custa um caixão, mas na minha cidade a gente tem um plano funerário. Quem paga quem paga o plano funerário tem direito à urna, né? Uma urna simples, mas tem. E pode deixar até na descrição aí do vídeo aí, na sua cidade, quanto que custa um caixão, porque na minha cidade a mais simples é uma média de 3.000, 3.500 reais. Então, para uma família simples fica até difícil, né? Inclusive, nós estamos num ano de política, eu acho que devia ter até esse tipo de projeto de lei, porque tem cemitério público, acho que todo cidadão devia morrer com dignidade e ter direito a uma urna também, gratuita, né? Porque a gente paga um imposto que não é barato não, entendeu? O Brasil é um dos países mais caros de imposto. Então, existe essa questão jurídica, né? Se eu posso ou não posso ser cremado, né? Se eu posso ou não ser cremado. Volto a repetir, não tem base bíblica, entendeu? Mas antigamente isso era uma prática normal no Antigo Testamento, não entre o povo judeu. O povo judeu até hoje não tem costume de cremar,
entendeu? Eles enterram, eles colocam sobre a pedra, como aconteceu com mármore, dentro de uma tumba. Isso até hoje é os dias de lá. Não tem esse costume de cremar. Mas antigamente, no Antigo Testamento, era uma prática muito normal, principalmente pelo povo pagão, né, que acreditavam em rituais, acreditavam em alguns aspectos da vida após a morte, que não convém nesse vídeo, é um outro vídeo, mas eles acreditavam dessa forma, não o povo hebreu. Quando chega no Novo Testamento, isso diminui menos ainda, né? Os romanos, por exemplo, tinham algumas maneiras de torturas que eram coisas de louco, né? Era crucificação, que foram eles que inventaram, crucificação de cabeça para baixo, enterrar de cabeça para baixo, eram coisas que tinham lá no período do Império Romano, né? Essa maneira de torturar que eles tinham. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, não ficar muito extenso e para você entender o que eu quero falar, porque isso aqui é uma explicação de cremação, né? Isso aqui não é um curso de cremação. A gente teria que ter umas 6 horas para falar sobre a cremação, né? Contar a história desde o Antigo Testamento até os dias de hoje. Mas o judeu não tem essa prática, né? No Antigo Testamento tinha muito essa prática por causa dos povos pagãos, né? Alguns povos hoje ainda praticam a cremação. E eu vou citar um aqui como exemplo, que é um povo do Oriente Médio, né? O povo egípcio, por exemplo, eles em alguns lugares eles ainda costumam fazer, né? Montam-se aquela estrutura de madeira e ali colocam-se a vela, a família pode presenciar, é uma cerimônia, né? Aquilo ali é uma cerimônia, e eles podem ver o corpo dos seus parentes ou do seu ente querido, de um amigo, sendo cremado ali, e na maioria das vezes eles acreditam que o espírito, né? Há alguma coisa no mundo espiritual para esse tipo de ritual. Então, nós não temos esse costume, mas alguns países ainda têm, né? Esse costume de cremação por alguma crença, né? Não é por uma questão financeira como nós. Né? Nós no Brasil aqui, como nos Estados Unidos, desde os anos 60, é uma questão financeira. Essa questão de cremação. A questão de que ela é mais barata, mas lá não. Lá era uma questão espiritual mesmo. Eles acreditam em alguma coisa. Né? Eles acreditam em alguma coisa que acontece no mundo espiritual com essa pessoa, como algumas pessoas que creem na reencarnação, né? Acreditam, né, na vida, né? Eles retornam à vida, né? Como um inseto, como um outro ser humano, como um animal. Então eles têm essa prática. Voltando aí ao assunto da cremação, eu quero ler um texto. O texto ele é grande, você lê na tua casa. Eu vou ler só alguns pontos do texto, mas você lê na tua casa, porque é um texto que trata muito. Porque a questão da cremação, ela não é só uma questão política e financeira. A questão da cremação na sociedade, isso aqui não é doutrina marxista, entendeu? Defendendo Estado, isso não é doutrina porque eu não sou marxista. Mas na questão do Estado é uma questão política e financeira. Agora, da questão teológica, ela é uma questão apenas de morte e ressurreição, entendeu? O que o crente questiona? Poxa, se eu vou morrer e meu corpo vai ser queimado, quando Cristo ressuscitar no juízo final, como é que fica a minha situação? Aí Paulo vai ensinar essa doutrina claramente no livro dos 1 Coríntios, capítulo 15. Eu não vou ler tudo, não tem como, o texto é grande. E o vídeo ele tem que ser pequeno, para você poder entender. Aí diz assim, olha o capítulo 15. A partir do versículo 1 eu vou sucintamente, depois você lê com calma para você entender melhor. Acerca da morte e da ressurreição, e tiver uma oportunidade de estudar, tem muita coisa boa na parte da escatologia também que vai falar sobre essa parte da ressurreição e principalmente das bodas do Cordeiro. Não estou falando de trono branco, tá? Estou falando das bodas de Cordeiro, né? Os que vão ressuscitar para julgamento, tá? Não estou falando de trono branco, entenda aí.
Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo que também sois salvos, se o retiverdes tal como vou-lo tenho anunciado. Senão, que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nós, os pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12, depois foi visto uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Aí, versículo 11. Então, ou seja, eles assim, pregamos assim haver crido. Aí ele vai entrar na parte da ressurreição dos mortos. Olha o versículo 12. Ora, que se pregue em Cristo ressuscitou entre os mortos, como dizem alguns dentre vós, isso já naquela época, que não há ressurreição entre os mortos. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vão nossa pregação e também é vão nossa fé. Assim, também somos considerados como os falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Olha o final do texto, os mortos não ressuscitam. Entendeu? Ele está ensinando a doutrina da ressurreição. Isso é muito claro aqui para a parte da cremação. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, e também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aí, vamos pular para o versículo 35, ele vai falar sobre o corpo ressuscitado. Aí começa a entrar a parte da cremação. Ele vai falar sobre o corpo. Eu vou ler só alguns pontos. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E como que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeais, não semeais o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Versículo 40. E há corpo celeste e há corpo terrestre, mas há a glória dos celestes e outra dos terrestres. Aí, ele vai pular para o versículo, vamos pular para o versículo 51. Ele vai falar sobre a glorificação. Entendeu? Já está falando do corpo glorificado. Nós lemos o corpo ressurreto, ele vai falar do corpo glorificado. Esse vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, mais ou menos 11 centésimo de segundo, olha como que isso vai ser rápido. Num abrir e no fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quem está morto vai ressuscitar. Entendeu? O mar vai devolver o corpo. A terra vai devolver o corpo. O fogo vai devolver o corpo. E nós seremos transformados. Nós estamos vivos. Nós vamos começar a subir com Cristo e seremos transformados num corpo incorruptível. Um corpo que é coberto de pecado para sem pecado. Um corpo que vai ser um corpo de glória, né? Trazendo uma tradução bem fácil, bem simples, para não ficar um termo técnico, tá bom? Aí ele vai finalizar. Leia com calma esse texto, porque vai ser o melhor. Ele vai finalizar no versículo de número 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Aqui está a maior explicação para a gente poder entender e saber como que será esse fim dos tempos, né, que nós já estamos começando a viver.
Nós já estamos começando a passar aí por muitas dificuldades, né? São os sinais, né, que estão se cumprindo, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta, entendeu? Se eu não crer, se eu não crer no que eu estou defendendo, no que eu estou ensinando, alguém me explica quem morre incendiado, quem morre carbonizado, como é que fica o corpo ali? Até os ossos viram pó, até os ossos ali desaparecem. Como é que fica a situação dessa pessoa? Aí a gente volta à questão teológica. A questão é morte e ressurreição, é como vai ser. Essa é a questão. Né? Eu já falei para vocês que os judeus não têm o costume de cremar, né? Justamente por acreditar, na maioria, né? Várias classes de judeus, mas a maioria, por acreditar, né, nesse cuidado com o corpo. Aí eu finalizo esse vídeo falando uma coisa para você. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não é? Por isso que nós devemos cuidar dele e isso é bíblico. E com base nisso aqui eu finalizo a minha opinião, dizendo uma coisa para você. Entendeu? Eu não tenho vontade de ser cremado. Quando eu não tinha o conhecimento de cremação, eu falava, eu quero ser cremado e quero doar os meus órgãos. Isso aqui não é um assunto do vídeo. Hoje eu não tenho vontade. Eu tenho vontade de, quando eu morrer, ser enterrado. Entendeu? Eu quero que esse corpo, que é o templo do Espírito Santo, ele seja enterrado e lá ele entre em decomposição. E lá ele fique. Até o dia que Cristo, ele trocar, até o dia que o anjo tocar essa trombeta e Cristo, ele arrebatar essa igreja, né? Porque nós cremos no arrebatamento da igreja, né? Então, eu não sei se respondi a pergunta aí dos irmãos aí, mas fica essa questão aí da cremação, se pode ou não pode. Isso pode gerar alguma polêmica. Pode ter líderes aí que não concorde, pode ter professores, mestres muito mais preparados que eu que não concorde, mas as bases é exatamente essa. Não tem como fugir desse raciocínio não, tá bom? Deus abençoe os irmãos, graça e paz. Até o próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe.